Nós precisamos ter uma conversa séria sobre reserva de emergência. Nos últimos dias, o Nubank deu um susto nos seus clientes que investiam a sua reserva de emergência lá nas caixinhas do Nubank, usando a opção do fundo no reserva imediata. O que aconteceu? Esse fundo investia uma parte do seu patrimônio, do dinheiro dos cotistas em debêntures, e uma parte delas estava em debêntures das lojas americanas. As lojas americanas estão prestes a pedir recuperação judicial depois de um rombo de 20 bilhões de reais, e isso afetou naturalmente o valor dessas debêntures, o que fez com que os cotistas do fundo perdessem dinheiro. E esse acontecimento todo eu explico em detalhes nesse vídeo que eu estou deixando aqui em cima para você assistir. Resumidamente, então, uma boa parte das pessoas que investiam a sua reserva de emergência no Nubank acabaram perdendo dinheiro, um investimento que deveria ser super seguro e estável. E por conta dessa situação, tem muita gente perdida, sem saber onde que é de fato seguro investir a sua reserva de emergência, porque as pessoas pensavam que o Nubank era seguro. Lembrando que outras opções do Nubank, como o investimento nas caixinhas em RDB, ou então aquele dinheiro parado na conta que fica rendendo também vinculado a um RDB ou a títulos públicos federais, essas opções elas continuam sendo seguras. A única coisa afetada que não era segura como deveria ser era o investimento nas caixinhas com a opção do fundo no reserva imediata. E então as pessoas ficaram preocupadas porque o que parecia ser seguro não era seguro, e agora ninguém mais sabe exatamente o que é seguro, e por isso eu vou te esclarecer nesse vídeo onde você pode investir a sua reserva de emergência com total segurança. Então vamos começar, pessoal. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do Fonte da Fortuna. Já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque essa informação devia ser ensinada na escola, infelizmente não é. Vamos lá, a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você tem que ter investido correspondente de 6 a 12 meses do seu custo médio de vida, que precisa estar em investimentos totalmente seguros, investimentos que têm a liquidez imediata, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser, e investimentos que rendam no mínimo 100% do CDI, porque se render menos que isso, muito provavelmente você vai perder para a inflação no longo prazo, que é o que acontece com a poupança. A poupança não serve para reserva de emergência porque ela rende menos do que 100% do CDI. No longo prazo, a poupança perde para a inflação, e não faz sentido nenhum você colocar o seu dinheiro no investimento que perde para a inflação, porque você está na prática perdendo dinheiro. Então cuidado com o que você lê nas redes sociais, porque depois desse episódio do Nubank começou a surgir um monte de posts por aí de pessoas que não entendem nada de investimentos, dizendo que a reserva de emergência tem que ser feita na poupança. Isso é um equívoco completo, que inclusive eu vou te demonstrar nas 3 aulas gratuitas que serão transmitidas ao vivo no evento Investidor em 3 dias, que eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro com segurança. Vou falar sobre reserva de emergência, sobre outros investimentos de renda fixa para você ter uma ótima rentabilidade, investimentos de renda variável, como receber dividendos em reais e em dólar. É tudo o que você precisa saber para melhorar a sua vida financeira, para começar a investir com segurança. A inscrição é totalmente gratuita, o link para inscrição está aqui na descrição do vídeo, então vai lá, se inscreve, não perca essa oportunidade de aprender tudo isso comigo de forma totalmente gratuita nesse evento. Vamos lá então, quais são as 5 opções de investimentos adequados para a reserva de emergência? Só existem essas 5 opções, algumas são melhores do que outras, eu vou explicar tudo. Primeira opção, Tesouro Selic, que é um dos tipos de títulos do Tesouro Direto. Segunda opção, CDBs com liquidez diária que rendam no mínimo 100% do CDI e sejam de bancos confiáveis. Já vou te falar como saber se um banco é confiável ou não. Terceira opção, contas remuneradas que paguem no mínimo 100% do CDI e que sejam também de bancos ou instituições financeiras confiáveis. Quarta opção, fundos DI
que invistam exclusivamente em Tesouro Selic e não cobrem taxa de administração. Existem alguns bancos e corretoras que oferecem esse tipo de fundo, mas você tem que tomar cuidado para não investir em algum outro fundo DI que tenha outros investimentos na sua carteira, que era justamente o caso desse Nu Reserva Imediata do Nubank. Então, além dos títulos públicos, ele tem CRIs, CRAs e as famigeradas debentures, entre elas a da Lojas Americanas, que causou todo esse problema. E a quinta opção, que é uma novidade, é um ETF de renda fixa, que é o LFTS11, que na prática replica o Tesouro Selic. Ele segue o comportamento do Tesouro Selic. Dessas 5 opções, quais que eu acho mais interessantes, especialmente para quem está começando? As 3 primeiras: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária que pague pelo menos 100% do CDI e seja de banco confiável, ou terceira opção, contas remuneradas a 100% do CDI no mínimo de instituições financeiras confiáveis. O fundo DI é um pouco mais complicado porque quem está começando muitas vezes não sabe identificar se o fundo realmente só investe em Tesouro Selic, e o ETF também é um pouquinho mais complicado porque acaba sendo um investimento que você tem que fazer em bolsa de valores, apesar de ser um ETF de renda fixa. Inclusive vai fazer com que você seja obrigado a declarar o imposto de renda no ano seguinte, ainda que você nunca tenha declarado antes, por ser um investimento em bolsa de valores. Então é melhor se concentrar nas 3 primeiras opções. Vamos falar um pouquinho então de cada uma dessas 3 principais opções. Qual que é a mais segura de todas? É o Tesouro Selic. Por que que o Tesouro Selic é o mais seguro? Porque o Tesouro Selic é um título público federal que conta com a garantia do governo federal. Então é um título no qual você, em tese, nunca vai perder dinheiro, porque o governo federal não tem como quebrar, porque ele tem a prerrogativa de emitir dinheiro na economia, de imprimir dinheiro. Ainda que ele esteja quebrado, ele pode imprimir dinheiro, emitir esse dinheiro e fazer o pagamento da sua dívida. Então é considerado o investimento mais seguro do Brasil. E esse é o único título público que praticamente não tem marcação a mercado. Na verdade tem, mas é muito pequena, muito insignificante. O risco de você ter algum prejuízo com essa marcação a mercado é quase inexistente. Já aconteceu pequenos prejuízos no Tesouro Selic, aconteceu em apenas 2 vezes em mais de 20 anos de Tesouro Direto, e o título rapidamente se recuperou. Então, na prática, repito, é extremamente seguro. É claro que um mínimo grau de risco sempre existe. Em qualquer investimento existe algum grau de risco. Só que o Tesouro Selic é o investimento com menor risco do Brasil por conta de tudo isso que eu expliquei. E não adianta argumentar como algumas pessoas leigas no assunto muitas vezes falam por aí: então vou colocar na poupança. Não, a poupança é menos segura do que o Tesouro Selic e, inclusive, perde para a inflação no longo prazo. Não serve. Vou deixar meu dinheiro parado na conta ou guardado em casa no cofrinho. Não, porque você vai perder para a inflação. Seu dinheiro precisa estar em algum investimento que pelo menos renda a inflação para que você não perder dinheiro. Então, a opção mais segura de todas para a reserva de emergência é o Tesouro Selic. Para investir em Tesouro Selic, basta que você tenha conta em algum banco ou corretora. Pode ser banco grande, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, pode ser banco digital, Inter, BTG, ou pode ser uma corretora de valores, XP, Rico, e uma das corretoras que eu uso para fazer os meus investimentos, que é uma ótima corretora, que pertence inclusive ao Banco Santander, um dos maiores bancos do mundo, é a corretora Toro. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser abrir conta na Toro para fazer os seus investimentos. Inclusive você ganha um presente especial abrindo a conta por meio do meu link que está na descrição e investindo no mínimo R$1.000 em qualquer investimento da Toro. Você vai ganhar 3 ETFs Gold 11, ou seja, ETFs de ouro, de presente para você. Vamos em frente. A segunda opção são os CDBs de liquidez diária
que rendam no mínimo 100% do CDI e sejam de bancos confiáveis. O que são bancos confiáveis? Os bancos grandes, obviamente, são bancos confiáveis: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O problema é que nem todos esses bancos oferecem CDBs com liquidez diária pagando 100% do CDI. O Banco Itaú é um banco que oferece, mas ele te paga exatamente 100% do CDI. Se você quiser ganhar um pouquinho mais, assumindo um pouquinho mais de risco, mas um risco totalmente controlado, você pode investir em CDBs de liquidez diária de bancos menores, que vão te pagar um percentual maior do CDI. E um dos exemplos desses bancos que eu cito muito aqui nos vídeos é o Banco Sofisa Direto, que atualmente tem um CDB de liquidez diária que paga 110% do CDI. E aí você me pergunta, mas como saber se o Sofisa Direto ou algum outro banco menor no qual eu estou pensando em investir é seguro de verdade? Uma das formas mais simples de fazer isso é vendo se o banco é lucrativo e se os índices dele estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. E você pode checar essas informações usando o site Bancodata. Então, no caso aqui do Sofisa Direto, olha só que interessante. Ele tem o índice de Basileia, que é um dos índices que o Banco Central olha, em 14,3%, está dentro dos parâmetros do Banco Central. O mínimo exigido pelo Banco Central é de 11% e normalmente os bancos ficam nesse patamar de 14%. Se a gente olhar, por exemplo, o índice de Basileia do Banco Itaú, que é um banco gigantesco, ele está em 14,1%. Então, tudo tranquilo com esse índice do Sofisa Direto. Aí a gente olha também o índice de imobilização, aqui no caso do Sofisa 10,4%, também está dentro dos parâmetros do Banco Central do Brasil. O máximo que ele permite é 50%. E nós temos que olhar também, obviamente, o lucro. Então, olha só, no caso do Sofisa Direto é um banco que consistentemente dá lucro. 2019 foram 120 milhões, 2020 140, 2021 160 e 2022 o parcial apenas do primeiro semestre, porque os resultados do segundo semestre ainda não foram divulgados, é de mais de 80 milhões. Então, é um banco que dá lucro. E lembrando que você também tem a garantia do FGC quando você investe em CDB até o limite de R$250 mil por banco emissor. Então, se você investir até R$250 mil, por exemplo, aqui no Sofisa Direto ou em qualquer outro banco e o banco tiver um problema, o FGC vai, em tese, te ressarcir todo o valor limitado aí aos R$250 mil por instituição financeira. Então é isso, um banco menor ele vai te pagar mais, justamente porque o risco é um pouco maior. Não dá para comparar o Sofisa Direto com o Itaú, por exemplo, que é um banco que lucra bilhões. Olha só aqui o resultado do Itaú nos últimos anos. 2021 foram quase 30 bilhões de reais. 2022, em metade do ano, foram quase 15 bilhões. Não dá para comparar um banco que lucra bilhões com um banco que lucra milhões. Mas sendo um banco menor, que está tendo lucro, que está com os índices em dia, que paga um pouco mais do CDI, você pode, se quiser, colocar uma parte da sua reserva de emergência nesse banco para que você tenha uma rentabilidade um pouquinho maior nessa parte da sua reserva de emergência. Também não vai colocar toda a sua reserva num banco menor. Você deve diversificar a sua reserva de emergência, como tudo no mundo dos investimentos. E voltando aqui ao Banco Sofisa Direto, como eu falei para vocês, é um banco que eu menciono muito aqui nos vídeos, também porque ele tem um programa de indicação muito interessante. Então, se você abrir a conta usando o meu link que eu deixei na descrição e no momento da abertura você colocar o meu código de indicação, que está também na descrição do vídeo, aí você tem 30 dias contados da abertura da conta para investir no mínimo R$1.000 em algum CDB ou LCI ou LCA com prazo de carência de no mínimo 60 dias, e fazendo isso você ganha R$50 de bônus
depositados diretamente na sua conta do Sofisa, que são convertidos em um CDB de liquidez diária que você depois pode sacar. Mas atenção, se você investir R$1.000 no CDB de liquidez diária que paga 110% do CDI, esse investimento é adequado para reserva de emergência, mas não gera o bônus de R$50. Para você ganhar esse bônus de R$50, você precisa investir em algum CDB, LCI ou LCA com prazo de carência superior a 2 meses, ou seja, que você só pode resgatar depois de 2 meses. É muito importante que isso fique claro, e depois que você abriu a sua conta, você vai ter o seu próprio código de indicação que você pode compartilhar com amigos, com a família, para que eles também abram conta, ganhem R$50 e você também ganhe mais R$50 por cada indicação que você fizer. Mas enfim, o Sofisa Direto é um exemplo, existem vários, inúmeros outros bancos menores que também têm a saúde financeira em dia, assim como o Sofisa Direto, e que pagam também um percentual maior do que 100% do CDI. Cabe a você decidir se vai fazer esse investimento nesses bancos menores ou não. E a terceira opção são as contas remuneradas, que pagam pelo menos 100% do CDI e sejam de instituições financeiras confiáveis, principalmente aquelas contas oferecidas pelos bancos grandes. Um exemplo mais famoso hoje é a conta IT, que é do Banco Itaú, que paga 100% do CDI e que inclusive nem cobra IOF caso você faça o resgate do seu investimento antes de 30 dias. Posso usar outras contas remuneradas, como a própria conta do Nubank? Pode, mas desde que o investimento seja feito em um CDB, um RDB ou em títulos públicos federais. No caso do Nubank, se você deixar o dinheiro parado na conta, ele vai ser investido automaticamente em RDB ou em títulos públicos federais, dependendo da configuração que estiver a sua conta, que dá para você ajustar lá nas configurações do aplicativo. Mas se você criar uma caixinha, como eu expliquei no começo do vídeo, você precisa escolher a opção RDB para ter mais segurança, porque na opção do fundo no reserva imediata você não vai ter essa segurança, como a gente notou aí pelos acontecimentos dos últimos dias. E aí você me pergunta: Alexandre, me conta aqui onde você investe a sua reserva de emergência hoje. Conto sim, sem problema nenhum. A minha reserva de emergência hoje, 60% dela aproximadamente está em Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro, como eu falei para vocês. Outros 20% da minha reserva aproximadamente estão num fundo DI, que tem aquelas características que eu falei, é um fundo que não cobra taxa de administração e investe apenas em Tesouro Selic, e os outros 20% estão justamente nesse CDB de liquidez diária a 110% do CDI do Sofisa Direto. Essa é a diversificação que eu faço na minha reserva de emergência hoje em dia. E pessoal, espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui. Eu lembro mais uma vez, inscreva-se no meu evento gratuito Investidor em 3 dias. Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para começar a investir, mesmo que você nunca tenha investido na sua vida. É um conteúdo totalmente gratuito. O link para você fazer a sua inscrição está na descrição do vídeo. E nesse primeiro dia do evento, o evento vai durar 3 dias, 30 de janeiro, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, mas no primeiro dia, dia 30 de janeiro, eu vou também abrir as inscrições para a 4ª turma do meu curso Liberdade Financeira, o curso completíssimo sobre finanças pessoais e investimentos, para você começar a investir mesmo que você não saiba absolutamente nada. E nós já formamos mais de 500 alunos nesse curso no ano passado, quando ele foi lançado, e esse ano abriremos as inscrições para a 4ª turma do curso agora no dia 30 de janeiro. Se você não quiser fazer agora investimento de tempo e de dinheiro no curso, não tem problema, participe do evento Investidor em 3 dias, que é totalmente gratuito e ele é basicamente um resumão do meu curso. Eu vou te passar muita informação de qualidade de forma totalmente gratuita, pode me cobrar. Inclusive o meu evento no ano passado foi muito elogiado por todo mundo, o pessoal gostou demais. Eu tenho certeza que você vai gostar desse evento, então faça sua inscrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.